Um critério inteiro é pronúncia, lá no teste do Speak. Erram na hora de pronunciar e acabam perdendo nota no teste do IELTS de bobeira. Eu vou te ensinar uma técnica que vai te permitir pronunciar qualquer palavra difícil. Você tem problema com pronúncia? Essa técnica que eu vou te ensinar, ela independe do seu nível de inglês, tá? Isso aqui vai te ajudar a alcançar notas maiores no teste do IELTS, mesmo que você esteja no nível básico, no intermediário ou no avançado. Essa técnica aqui é para ser utilizada sempre. Nesta live aqui você vai aprender a pronunciar palavras difíceis no teste do IELTS. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blimey English. Quem já estava participando da live que eu fiz hoje de manhã, o nosso Café com IELTS, eu já adiantei um pouquinho que eu ia fazer essa live aqui agora na parte da tarde para poder te ajudar com palavras difíceis na hora do teste do IELTS. O que acontece? Durante o teste do IELTS, uma das coisas que mais tira ponto de você lá no teste é a pronúncia. Tanto é que existe um critério só para pronúncia durante o seu teste do IELTS, tá? O seu examinador, dentre as coisas que ele está avaliando durante a sua performance no teste do IELTS, um critério inteiro é pronúncia, lá no teste do speaking. E aí, eu vou ajudar você aqui hoje a pronunciar palavras difíceis, porque eu vou te ensinar uma técnica que vai te permitir pronunciar qualquer palavra difícil. Você tem problema com pronúncia? Escreve aí para mim, você que está entrando aí, para eu poder já saber quem é que passa perrengue, quem é que passa aperto quando tem que pronunciar alguma palavra difícil. Eu sei que isso é algo que muitas vezes acaba afetando não só o seu inglês, mas isso acaba afetando o seu psicológico, né? Por quê? Porque você está querendo conversar e aí você vai e solta uma palavra pronunciada de forma errada. E aí você fica pensando naquilo ali. E aquilo fica remoendo dentro de você, né? Ali, ó, o Breno Lima falou que sim, o Alan também falou que tem. Isso é um problema muito comum, né? Eu também sofria muito com isso lá durante a minha preparação. A Emily ali falando que tem sim, tá até chorando ali. Calma, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Vou ensinar uma técnica para vocês hoje, que foi uma técnica que eu descobri lá atrás, e aí eu venho aplicando ela, e isso me ajudou muito a aprimorar a minha pronúncia, tá? Para eu poder usá-la na hora do teste do IELTS e atingir notas maiores, tá? E essa técnica que eu vou te ensinar, ela independe do seu nível de inglês, tá? Isso aqui vai te ajudar a alcançar notas maiores no teste do IELTS, ou até mesmo a nota que você quer, mesmo que você esteja no nível básico, no intermediário ou no avançado. Essa técnica aqui é para ser utilizada sempre, tá? Sempre. Uma coisa eu já quero te adiantar, se você está aqui na live, sinta-se à vontade para mandar suas perguntas, tá? Eu vou deixar um tempinho no final para eu poder responder as perguntas de vocês especificamente, mas se surgir alguma dúvida aí no decorrer da aula, da live, pode ir respondendo, pode ir fazendo suas perguntas aí que eu vou te responder. Eu montei aqui uma série de coisas que eu tenho que te falar sobre isso, inclusive pus aqui uma listinha de palavras complicadas para eu te ajudar a pronunciar e uma lista de palavras para você treinar. São palavras que são bem complicadas para a maioria das pessoas. Muitas dessas palavras são até palavras básicas, mas que as pessoas erram na hora de pronunciar e acabam perdendo nota no teste do IELTS de bobeira, tá? De bobeira. Então é o seguinte, essa técnica que eu vou te ensinar, eu chamo ela de Drama Technique. O que é Drama Technique? Drama, em inglês, significa baterista. Sabe baterista? A pessoa que toca... Bateria, isso. É a técnica do baterista. Essa é uma técnica que, como que eu cheguei nela, né? Lá atrás, eu percebi que eu tinha muita dificuldade de pronunciar algumas palavras. Nem são palavras tão complicadas, não. Palavras simples mesmo do dia a dia. Eu tinha dificuldade de pronunciar essas palavras. E aí eu me lembrei que o que eu fazia quando eu tocava bateria. Na verdade, eu toco bateria. Não sei se você já me viu falando isso aqui. Eu toco bateria. E eu aprendi a tocar bateria sozinho, tá? Não fiz aula nem nada. E aí, o que eu fazia? Quando eu estava praticando, eu queria pegar uma palavra que era uma música que era mais difícil, né? Eu queria aprender a tocar uma música. Eu falei assim, gente, essa parte aqui dessa música eu não consigo pegar. E aí era uma parte lá, por exemplo, fazia assim, ó, tu, 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 tu. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer essa batida aqui? Isso é muito complicado. E aí eu cheguei nessa técnica que o que eu fazia era, eu quebrava aquilo ali em pedaços que eu conseguia realizar, tá? Aí eu ia fazendo aquilo ali devagar e até o ponto de eu conseguir melhorar. E é essa técnica que eu vou te ensinar hoje, tá? Antes disso, eu quero te dizer por que que essa drama technique ela é importante. Por que que essa técnica do baterista ela é importante, tá? Se você está no básico ou se você está no intermediário de inglês,
Isso aqui vai te ajudar a conseguir notas maiores no seu teste do IELTS. Se você já estiver no avançado, isso aqui vai fazer com que você não perca ponto por pronunciar palavras errado. Me diz aí, qual é o seu nível de inglês? Você já sabe se você está no básico, no intermediário, no avançado? Você que está aí no Instagram, escreve aí para mim, para eu poder saber qual é o seu nível de inglês, tá? Que aí essa técnica aqui, você já vai aprender ela com isso na cabeça. Se você estiver no básico ou no intermediário, isso aqui vai te ajudar a ganhar mais pontos no teste do IELTS. Se você está ali no avançado já, isso aqui vai te fazer evitar que você perca pontos de pronúncia lá na hora do teste do IELTS, tá? Olha lá, o Alan já falando ali que ele está no avançado. Então essa técnica é excelente para você, porque você não quer voltar a sua nota. Você não quer que o seu examinador te dê uma nota menor, já estando no avançado. O Breno ali já falou que está no intermediário, a Amanda falando ali que está no A2. Pois é, para vocês que estão no intermediário e no básico, essa técnica aqui vai ajudar vocês a elevar a sua nota lá no teste do IELTS, tá? Por que você tem que passar um tempo aprendendo essa técnica aqui? Por que você tem que investir um tempo aprendendo essa técnica aqui? É o seguinte, dois motivos. Primeiro, que ela vai te fazer pronunciar melhor. E quando eu digo fazer pronunciar melhor, é como um todo, tá? Isso aqui vai te ajudar como um todo a pronunciar melhor as palavras em inglês, tá? Essa técnica te ajuda a fazer isso. E o segundo motivo é porque ela vai te proporcionar uma coisa que todo mundo deseja. Que coisa é essa? Pronunciar qualquer palavra em inglês. Qualquer palavra em inglês. Já pensou? Eu sei que você tá aí falando assim, nossa, mas tem uma palavra que eu não consigo pronunciar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pois é, essa técnica que eu vou te ensinar hoje, a técnica do baterista, ela vai te ajudar a pronunciar qualquer palavra da língua inglesa. Qualquer palavra da língua inglesa, tá? E por que essa técnica consegue fazer isso? Eu gosto muito de pensar nela assim, ó. Ela é uma forma de fazer algo difícil se tornar fácil, tá? Essa técnica, a drummer technique, a técnica do baterista, ela é uma forma de tornar algo difícil fácil, tá? Por que que isso acontece? Porque ela vai fazer algo difícil, que é a pronúncia de palavras complicadas, ser quebrado em etapas possíveis de se realizar, tá? Etapas possíveis de se realizar. Às vezes, quando você quer fazer alguma coisa, você já tenta de cara, né? Ir direto naquilo. E talvez esse não seja o melhor caminho. Na maioria das vezes não é, tá? No exemplo aqui que a gente está falando, né, de pronunciar palavras difíceis, a maioria dos alunos, quando chegam na mentoria comigo, eles tentam pronunciar a palavra de uma vez. Eu falo lá, como que você não pronuncia isso aqui? Aí a pessoa fala de uma vez. Mas esse talvez não é o melhor caminho, né? Claramente para mim não é. Você tem que tratar essas palavras difíceis de forma diferente, tá? Porque elas são difíceis, não são palavras simples. Então você tem que abordar elas de forma diferente para você conseguir o resultado que você quer, tá? E aí, o que essa técnica vai fazer é quebrar uma palavra difícil em etapas mais fáceis de você pronunciar, tá? É isso que ela faz. E aí, deixa eu puxar isso aqui para cima aqui, só um minutinho. Aí você tem que ter bem claro na sua cabeça o seguinte, o que que acontece com você se você não usa essa técnica, tá? E aí você vai se preparando para o teste do IELTS, e aí você não usa. Ah, não quero saber de técnica de baterista nenhuma, eu vou fazer meu teste do IELTS na raça. E aí o que que acontece? Sabe o que que acontece? Talvez você já tenha até falado isso aqui, ó, porque eu escuto isso aqui muito dos alunos. O aluno vai, tá lá, você já assistiu alguma live de simulados minha? Aí o aluno erra uma palavra lá, ou então eu tô conversando com alguém, a pessoa erra uma palavra, ou eu tô fazendo uma mentoria, o mentorado vai lá e erra uma palavra, aí eu falo com ele dessa palavra. Aí a pessoa fala assim, ah, não, essa palavra eu vou evitar usar, eu não vou usar essa palavra não. Já aconteceu com você? Me conta aí se você é desses que quando vê uma palavra difícil, você fala assim, não, essa aqui eu não vou usar no teste não, que senão eu vou errar. Me fala aí, acontece com você? Já conhece alguém assim? Você acaba tendo esse efeito de não ser capaz de pronunciar palavras difíceis. E aí, você, por não ser capaz, você fala: essa palavra aqui eu não vou usar no meu teste, não, que eu não quero perder ponto. Não é assim que acontece? Uma das coisas melhores que você pode fazer no seu teste é usar palavras difíceis que você sabe pronunciar bem, tá? Isso é positivo para você acaba ganhando ponto com isso. Inclusive, vou fazer uma das outras lives que eu vou fazer aí para frente, é de como você fazer isso. Mas eu não quero que você seja esse tipo de pessoa que evita usar palavras porque você não dá conta de pronunciar na hora do teste.
Eu quero que você seja o contrário. Eu quero que você chegue lá no seu teste com confiança e que você use as palavras que você quer usar, tá? Se você não usa essa técnica aqui, o que vai acontecer é isso. Você vai deixar de usar palavras, falando, essa palavra aqui eu não quero usar não, porque ela é muito difícil de pronunciar. Aí você evita de usar aquilo, tá? E aí você se torna uma pessoa que tem medo de falar. Você se torna uma pessoa que tem medo de falar inglês, simplesmente porque você não consegue pronunciar algumas palavras, tá? E quando você se torna uma pessoa que tem medo de pronunciar inglês, você vai para o seu teste do IELTS de uma forma diferente. Que forma? Você vai com essa aura, essa energia, essa sensação de medo, e você já fica pensando assim, nossa, será que eu vou ter que usar alguma palavra aqui difícil em algum momento? E por isso, você acaba perdendo nota no seu teste do IELTS, tá? Então, se você não usa essa técnica aqui ainda, pare, assista essa live aqui e aprenda a utilizar essa técnica do baterista para que você possa aumentar a sua nota no teste do IELTS, independentemente do seu nível, tá? E para que você possa criar a confiança de pronunciar qualquer palavra na língua inglesa, beleza? E aí você fala assim, mas por que então que eu não faço só o listening normal? Quem aqui já está praticando o listening? Fala aí para mim. Você que está assistindo aqui a live, você já pratica o listening? Você já assistiu minhas aulas lá do listening que eu falo para você como que você vai fazer? Quem aqui já está praticando o listening? Escreve aí para mim enquanto eu bebo a água. Quem já está praticando o listening aí? Você fala assim, Simon, mas por que eu só não pratico o listening? Porque você fala lá que o listening ele é bom para poder te ajudar a compreender melhor. Sim, de fato, o listening é muito bom e é para isso que ele serve, para aumentar cada vez mais o seu nível de compreensão do idioma. Mas, da mesma forma que uma pessoa que quer aprender a tocar bateria não vai aprender a tocar bateria só olhando os outros tocar bateria, aqui, se você quer pronunciar uma palavra difícil, não basta só você ficar ouvindo as pessoas falarem essa palavra. Você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma prática com essas palavras, tá? Então, nesse momento aqui, o listening não vai te ajudar, tá? É extremamente importante que você faça o seu listening. Não estou falando para você parar de fazer o listening, tá? Presta atenção. Eu estou falando que para aprender a pronunciar palavras difíceis de forma que você consiga notas melhores no teste do IELTS, só fazer listening não vai te ajudar, tá? Não tem lá a técnica do bombardeio no listening, que você fica exposto o tempo todo com o conteúdo? Quanto mais você usa essa técnica, mais você vai conseguir compreender palavras na língua inglesa, sejam palavras fáceis ou palavras difíceis. Quanto mais você aplica essa técnica, mais você vai entender. Só que, para palavras difíceis, palavras que você tem dificuldade de pronunciar, você precisa de algo mais específico. E aí a gente tem que ser específico. E aí, voltando de novo para metáfora que eu estava falando lá de tocar bateria, quem eu tenho certeza absoluta que eu ensinar para vocês aqui, ó, vou ensinar aqui para vocês uma música, tá? Vou ensinar uma música aqui para vocês. Tenho certeza que todos vocês aqui, se eu falar assim, ó, vamos fazer aqui o som daquela música do Queen. Não tem aquela música assim, ó? Tu, tá. We will rock you. Não tem essa música? Conhece? Se eu te ensinar, você consegue fazer essa batida, não conhece, ó? Tá. Conhece? Não consegue? Consegue. Agora, você vai conseguir tocar bateria só sabendo isso? Não. Então é a mesma coisa aqui. Você consegue compreender palavras melhor quando você faz o seu listening? Com certeza absoluta. O listening serve para isso. A prática com o teste do listening, a prática com a habilidade do listening, ela serve para isso, para te fazer entender cada vez melhor. Mas você vai conseguir pronunciar palavras difíceis só fazendo isso? Não vai. E se você não conseguir pronunciar palavras difíceis, você vai perder nota no seu teste do IELTS. Ou você vai deixar de ganhar nota, tá? E aí, tem que falar uma coisa para você aqui, ó. Você pode estar pensando assim, mas tá bom, já sei que eu tenho que fazer o meu listening com consistência e com frequência, igual eu falo para vocês. Mas você fala assim, qual é o momento que eu devo aplicar essa técnica? A drummer technique, a técnica do baterista. Qual que é o momento? Essa técnica você vai aplicar desde o momento que você começar a fazer o listening. Como assim, Simon? Desde o momento que eu começar a fazer o listening? Quando você está praticando o listening, né? Todo dia, de forma constante, você está se expondo ao idioma, fazendo lá o bombardeio e fazendo o resgate.
Não tem essas duas técnicas que eu já falei para vocês lá nas aulas, do bombardeio e do resgate? Você vai ficar ali, ó, se expondo ao idioma, se expondo ao idioma, se expondo ao idioma, e depois você vai voltar nas partes que você não entendeu para você poder pegar tudo. Desde o início que você fizer isso, você já pode sim começar a aplicar a técnica do baterista, que eu vou te explicar como que funciona daqui a pouco. Por quê? Porque aí você já vai, ao mesmo tempo que você vai melhorando o seu inglês, compreendendo cada vez mais, você já vai sendo capaz de pronunciar palavras mais difíceis, tá? A drama technique, a técnica do baterista, ela é uma técnica que aprimora a sua base. Então ela deve ser feita desde o início, a partir do momento que você está trabalhando da sua base. Só para ficar bem claro para você, o que é a base, né? A base é o seu listening e o seu reading, tá? Você tem que ler e você tem que ouvir inglês todo dia. Todo santo dia, tá? Então, essa técnica vai servir para aprimorar a sua base de forma que você consiga pronunciar melhor, tá? Tem uma coisa que eu vejo as pessoas errando muito, muito. O que é? Se você já viu uma live de simulados, minha live que eu faço na quarta-feira, que é uma live que eu faço ali o simulado do teste do speaking com a pessoa. Eu chamo as pessoas para poder fazer as perguntas para elas, igual o examinador do IELTS faria, tá? Faça ali e aí eu dou meu feedback para as pessoas. Aí de vez em quando alguém vai lá e erra uma pronúncia, e aí eu corrijo a pessoa. E aí eu vou lá e escrevo para ela, falo assim, ó, você vai pronunciar desse jeito aqui que eu tô mandando para você. E aí o que eu falo para a pessoa? Eu vou lá e falo assim, slowly. O que é isso? Devagar. Pronuncia devagar. Por quê? Porque o maior erro que eu vejo as pessoas fazendo, quando tenta aplicar, de alguma forma, tentar falar uma palavra mais difícil, é o quê? Tentar falar rápido. Tentar falar rápido. Esse é o pior erro. Quando você está aplicando essa técnica do baterista, lembra que eu falei lá atrás que eu quebrava a música em pedaços? Você vai devagar, devagar, parte por parte, para depois, quando você já desenvolver a habilidade de repetir aquilo, aí você vai aumentando a velocidade, tá? Mas no primeiro momento, lembre-se disso. Se você está anotando aí, escreva isso. Vá devagar, devagar, tá? Na hora de aplicar essa técnica. Muito bem. Por onde que você vai começar? Anota aí. Para você aplicar essa técnica aqui, ó, se você estiver anotando aí o seu resumo da aula, para você aplicar essa técnica, você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa que você vai precisar é identificar a palavra difícil para você. Essa é a primeira coisa que você vai precisar para poder aplicar a técnica do baterista. Identificar a palavra difícil para você. A segunda coisa que você vai precisar é uma fonte com áudio. Vou explicar já já o que você vai fazer com isso. Uma fonte com áudio. E aí, o que você vai fazer? Para você poder identificar a palavra difícil, você vai fazer o seguinte: quando você estiver lá praticando o seu listening, se você estiver praticando com um podcast, se você estiver praticando com um filme, se você estiver praticando com uma série, você vai prestar atenção nas palavras que são difíceis para você entender. Porque geralmente as palavras que são difíceis para você entender vão ser palavras que são difíceis para você pronunciar. E aí você vai ter lá, provavelmente, se você já está fazendo certo, você vai ter lá o seu caderno de vocabulário, né? Quando você está praticando para o seu reading. Você vai lá, você vai anotar a palavra. Anota do jeito que você conseguir, tá? Não precisa anotar certinho não, porque você nem sabe a palavra ainda. Anota ela do jeito que você conseguir e guarde. Depois você vai precisar de uma fonte de áudio. Como que você vai achar uma fonte de áudio? O que é isso, uma fonte de áudio? É algum lugar na internet que vai ter o som daquela palavra para você poder se guiar pelo som correto da palavra. Você vai ter um lugar onde você sabe, ah, beleza, aqui eu sei que eu consigo achar o som dessa palavra. Eu vou te dar duas opções. A primeira opção, a que eu mais gosto de usar, chama-se Cambridge Dictionary. Se você está vendo no YouTube, eu vou escrever aqui depois no vídeo. Se você está assistindo aqui pelo Instagram, eu já te falo aqui, tá? Cambridge Dictionary. Esse é o primeiro lugar. O que é isso? É um site. É um site de dicionário, tá? É um site de dicionário. E aí, o que você vai fazer? Você vai lá no Google e aí você vai digitar lá assim, ó, Cambridge Dictionary, que é o dicionário da Cambridge. Por que eu estou te indicando esse? Eu gosto muito desse dicionário porque ele traz para você a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Então, quando você vai lá e você digita alguma palavra lá, qualquer palavra, ele vai ter lá a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Isso é bom porque você não só vai poder
ouvir a palavra para a gente usar nessa técnica aqui, como também você já vai ter uma noção de como ela deve ser pronunciada em algum sotaque. Se você tem um sotaque americano, você vai saber como que ela é pronunciada de forma correta. Se você tem um sotaque britânico, você vai saber como ela é pronunciada de forma correta. E tem um plus aqui, tem uma observação a mais. Mesmo que você não tenha um sotaque britânico, eu altamente recomendo que você toque o áudio lá britânico para você ouvir a palavra no sotaque britânico. Por quê? Porque o seu teste do IELTS, ele é feito com sotaque britânico. Então, na verdade, não importa se você tem um sotaque, tem outro, se você gosta ou não gosta, importa o que você precisa fazer para o seu teste. E você vai escutar lá sotaque britânico, tá? Muito bem, aí você já identificou a palavra difícil para você, você tem uma fonte de áudio. Aí eu te falei que eu ia dar duas, né? A primeira é o Cambridge Dictionary. Qual que é a segunda? A segunda fonte de áudio, você só vai usar ela se você não conseguir acessar o Cambridge. Se o site estiver fora do ar, se você não conseguiu achar de forma alguma, aí você vai para a segunda fonte de áudio, que é o Google Translate, tá? Ah, você está falando que o Google Translate é ruim? Não. Eu estou falando que ele não vai te ajudar tanto quanto o Cambridge. Por quê? Primeiro, porque o Google Dictionary, ele na maioria das vezes só vai dar o sotaque americano, tá? Então, quando você vai para o Cambridge, ele é mais completo. Ele vai ter não só os sons da palavra, como ele vai ter a descrição da palavra embaixo, vai ter um monte de exemplo da palavra embaixo. O Google Translate, você só vai jogar a palavra ali e ele vai traduzir para você, tá? Então, ele é mais pobre nesse sentido, pobre de informações. Ele não vai te dar tantas informações quanto o Cambridge Dictionary, beleza? E aí, como que você vai fazer? Ó, a Carolina tá falando aí, eu uso bastante um site chamado Youglish. Você conhece ou recomenda? Conheço e recomendo, não para isso, tá? Por quê? Isso aqui que eu tô ensinando para vocês hoje é como pronunciar palavras difíceis lá na hora do teste do IELTS para aumentar sua nota. O Youglish, ele é muito bom quando você quer acostumar com a palavra em algum sotaque. E aí você vai lá e digita ela lá e você vai ver vários contextos em que aquela palavra é pronunciada. Para esse momento aqui, que eu estou te ensinando a pronunciar palavras difíceis, você só precisa de uma fonte com áudio. Só isso. Por isso que eu estou falando o Cambridge Dictionary. Que aí você vai achar só ela lá e vai reproduzir aquilo lá para você ouvir, tá? Beleza. Como que você vai aplicar essa técnica do baterista? Agora que vem. Se prepare. Como que você vai aplicar essa técnica do baterista? Você achou lá a sua palavra complicada lá de pronunciar. Vai lá no Cambridge Dictionary, vai lá digitar a palavra. Digitou. E aí você vai pôr para tocar o áudio. Você vai ouvir o som daquela palavra algumas vezes, e aí você vai pronunciar aquela palavra por partes. Percebeu que eu falei até separado? Por partes. Nada de querer sair falando a palavra direto. Lembra do que eu falei que é o pior erro na hora de pronunciar a palavra difícil? O pior erro é você querer falar rápido. Para com essa porcaria. Não é o momento. Você está treinando. E no seu treino você vai pronunciar da forma que eu estou te falando para pronunciar. Devagar. E aí, depois que você repetir aquilo lá várias vezes, deixa eu só ver um negócio aqui. Depois que você repetir aquilo lá várias e várias vezes, aí você vai aumentando a velocidade, tá? Primeiro você tem que aprender a fazer, a pronunciar a palavra. Depois você vai aumentando. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Você quer alguns exemplos para você poder treinar e ver? Eu vou te mostrar aqui, vou te provar que essa técnica aqui pode ser aplicada com qualquer palavra da língua inglesa para você poder pronunciar de forma correta e aumentar a sua nota no teste do IELTS. Você que está no YouTube aí, eu vou digitar para você depois, você vai ver na tela. Você que está aqui no Instagram, eu vou digitar algumas palavras aqui para você, tá? Vou colocar aqui, ó, a primeira, ó. Essa palavra aqui que eu mandei no chat aí agora, e para você no YouTube tá aparecendo aqui na tela. Como que você pronuncia essa palavra aí, ó? Pronuncia para você aí, você que tá aí assistindo, pronuncia aí em voz alta. Eu não tô te vendo, mas pronuncia aí. Eu quero que você sinta sua boca mexendo pronunciando essa palavra. É um exercício de musculatura, tá? Essa palavra aí é uma palavra bem comum na língua inglesa, mas ela é complicada de pronunciar. Como que você pronunciou isso aí? Ó, o Zé Mário até escreveu ali a forma que ele pronunciou e tal. O que que acontece? Muita gente
Muita gente pronuncia essa palavra de forma errada. Aquele X ali, ó, o pessoal pronuncia errado, pronuncia external, 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 pronuncia de várias formas. E aí, o que você vai fazer? Você vai lá, vai tocar essa palavra e eles vão falar external, external. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui que eu vou escrever para você agora. Você vai pronunciar parte por parte. Dessa forma que eu vou escrever aqui para você, ó. Olha aí. Você vai pronunciar devagar, ó. External. Devagar, sabe por quê? Você tá percebendo que tem pontos e tem, não, que tem acentos ali? Tem acento ali, não é à toa, não. Não é para você passar direto, não. É para você prestar atenção naqueles acentos. Então, não é X, é X. Não é tar, é ter. Tá? Preste atenção nos acentos. Você vai pronunciar a palavra de forma devagar. External. External. E aí, depois, você vai juntando as palavras. External. External, external, external. E aí você vai conseguir ligar. External, external, tá? Se você tiver um inglês britânico, vai mudar ali um pouquinho aquela segunda sílaba, que você não vai pronunciar o R, vai ficar external, external, tá? Vou te dar um outro exemplo para você poder ver. Vamos começar com umas palavras mais complicadas aqui, ó. Como que você pronuncia essa palavra aí, ó, de exemplo? Tá aparecendo aí na sua tela. Vamos lá, vamos aplicar a técnica nela? Você já tem a palavra, eu vou te dar a fonte do áudio, que vai ser a minha voz. Pleasurable. Pleasurable. E aí, o que você vai fazer para aplicar a técnica? Você vai repetir ela devagar. Vou escrever aqui, você vai repetir ela desse jeito que eu escrevi aqui para você. Ó, devagar. Escreve aí. Pleasurable. Pleasurable. E aí você vai repetindo, 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 até que você consiga aumentar a velocidade. Pleasurable, 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 tá? É assim que você vai pronunciando. Vou te dar mais um exemplo. Vamos lá. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui eu quero ver. Essa aqui, como é que você pronuncia isso aqui? Aí você fala, meu Deus do céu, Simon, o que é isso aí que eu nem sei? Isso aí, para quem não sabe, isso aí é como a gente diz molho inglês em inglês, tá? Molho inglês em inglês é assim que se fala, tá? E aí, como que se pronuncia aquilo ali? Parece difícil demais, né? Mas essa técnica que eu estou te ensinando é exatamente para isso, para você pronunciar palavras difíceis de forma fácil, tá? Tenta pronunciar aí primeiro para você, vai. Eu vou te deixar falar, tenta falar aí um pouco, vai. Tenta pronunciar, tentou? Embolou a língua? Foi tenso? Vamos lá, vou te ajudar com essa aí para você ver que qualquer palavra da língua inglesa pode ser pronunciada com essa técnica que eu estou te ensinando. Ó, você tem a palavra aí. Na verdade, são duas palavras, né? Você tem ela aí. Você precisa da fonte de áudio. Vou te dar aqui, vai ser a minha voz, que é Worcestershire Sauce. Aí você fala, ixi, não peguei nada. E aí você vai devagar. Vou escrever aqui para você. Vai escrever desse jeitinho aqui que eu vou falando. Você vai lá e você vai falar devagar. Presta atenção. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. A gente não pronuncia aquela palavra ali da forma que a gente lê, tá? O inglês não é uma língua fonética, igual o português. Então não é Worcestershire, Worcestershire, não tem nada disso. É Worcestershire sauce. Se você tiver inglês britânico, você não vai pronunciar aqueles R's ali, vai ficar Worcestershire sauce, tá? Conseguiram pegar a técnica? Me fala aí se vocês estão me acompanhando. Me dá um feedback aí. Eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo a live aqui. Tá dando para pegar tranquilo? Vocês estão acompanhando? Pega a palavra difícil, joga na fonte de áudio, repita devagar. Você tem que quebrar a palavra. Sabe aquele efeito que faz assim, ó? E aí tudo fica separado no ar? É assim. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Mas para você chegar no ponto de falar Worcestershire sauce, você tem que ter praticado aquilo ali várias e várias e várias vezes, tá?
eu ver ali. RC Fly, muito bom. Ana Paula ali, excelente. Bom saber. Ó, eu vou fazer mais um exemplo para você. E esse exemplo aqui, exemplo foi demais, né? Esse exemplo aqui é para provar assim, de vez. Acabou. Não vai ter pedra, não vai restar pedra sobre pedra de discussão de que essa técnica aqui é a técnica que você vai usar para pronunciar melhor lá no seu teste do IELTS. Estão preparados para esse exemplo? Ó, essa palavra aqui, acho que vai demorar até para eu digitar ela aqui normal, quer ver? Essa palavra aqui, ó, é esta aqui, ó. Essa aí é a palavra. Aí você fala, Simon, você escreveu errado ali, tá, só tem letra ali. Pois é, não tem. E, obviamente, essa aí não é uma palavra comum, tá? Ô, Zé Mário, oi? Essa aí não é uma palavra comum do dia a dia em inglês, tá? Eu tô trazendo ela aqui. Essa aí é a terceira maior palavra da língua inglesa. Essa é a terceira maior palavra da língua inglesa. Então, eu tô trazendo ela aqui só para você ver que é essa técnica que você vai utilizar para pronunciar qualquer palavra da língua inglesa, tá? Essa palavra aí, supercalifragilisticexpialidocious, é uma palavra que surgiu em um filme britânico de, sei lá, 1900 e alguma coisa. Chama Mary Poppins, que chama o filme, tá? Se você quiser olhar, é um filme clássico lá, então eles usam essa palavra lá com o significado de algo extremamente bom. É um significado simples, né? Algo extremamente bom. O Kyle, mas essa palavra não existe. Existe sim, senhor. Tá na língua inglesa lá, pode ir lá olhando. Até no Cambridge Dictionary ela tem lá. Como eu disse, não é uma palavra usada no dia a dia, mas eu só tô trazendo ela aqui depois de ter dado as outras 3 palavras que são usadas no dia a dia para vocês, para mostrar que essa técnica do baterista é a técnica que você vai usar para pronunciar qualquer palavra difícil, tá? Então, ó, vamos lá, vou escrever tudo de novo aqui para você. A palavra é supercalifragilisticexpialidocious. Vamos lá. Vamos lá. Pegou a palavra, ouviu a fonte de áudio supercalifragilisticexpialidocious e aí você vai devagar pronunciar parte por parte da palavra, tá? Ó, supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious, tá? Muito bem. Na música do filme, a mulher fala até pausadamente. Pois é, porque essa palavra aí não é brincadeira, não. Tá? Essa aí é tensa mesmo. Então, isso é só para mostrar para vocês, né? Óbvio que essa palavra você não vai usar no seu dia a dia, nem no seu teste do IELTS, né? A não ser que você vá falar que você assistiu um filme da Mary Poppins e lá dentro tinha a palavra supercalifragilisticexpialidocious. Aí talvez você impressione o seu examinador. Mas isso é só para mostrar para você que essa técnica é a técnica que você vai utilizar para conseguir pronunciar melhor e garantir notas mais altas no teste do IELTS no critério de pronúncia, tá? E aí uma observação importante para você. Você fala assim, Simon, por quanto tempo eu devo praticar essa técnica? Por quanto eu devo praticar essa técnica aqui? E aí eu vou falar uma coisa para você. Você foi lá, pegou a palavra, colocou na fonte de áudio, conseguiu repetir devagar, parte por parte. Você vai fazer isso pelo menos 30 vezes. Pelo menos 30 vezes. Mas, Simon, você está tirando isso da sua cabeça? Não. Estou tirando isso de estudos científicos. Existe um estudo científico que foi feito sobre como seres humanos adultos adquirem e aprendem vocabulário, tá? E esse estudo falou que um ser humano adulto, né, normal, ele leva em média de 30 a 50 vezes, ele precisa, em média, de 30 a 50 vezes vendo, ouvindo, lendo, usando uma palavra para que ele possa incorporar aquela palavra no vocabulário dele, tá? Então você vai lá e praticar pelo menos 30 vezes com as palavras difíceis. Ah, Simon, mas 30 vezes é muito. Não me faça passar raiva, não me faça ficar nervoso. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por que você precisa aprender 30 vezes? Vou escrever uma palavra aqui, ó. Alguém aqui que está escrevendo, alguém aqui que está na live aqui, você tem alguma dúvida do que seja essa palavra que eu acabei de colocar aí na sua tela? House. Alguém tem uma dúvida do que seja essa palavra? Escreve para mim, eu quero saber. Você tem dúvida do que seja essa palavra? Fala. Alguém tem dúvida do que seja essa palavra aí?
em inglês? House. A Cássia, não, rindo, né? Claro que tá rindo, né? Por quê? Porque essa é uma palavra muito comum. E todo mundo que tá aqui praticamente sabe o que é essa palavra, que significa casa, né? Em inglês. E aí eu te pergunto, por que você não tem dúvida do que é essa palavra aí? Por quê? Quantas vezes você já ouviu, viu, leu essa palavra na sua vida? Com certeza absoluta foi mais de 30, não foi? Pois é. Então você vai fazer do jeito que eu tô te falando aqui, e quando você estiver praticando as palavras complicadas de pronunciar, você vai aplicar a técnica do baterista e você vai praticar com ela pelo menos 30 vezes. Combinados? Estamos combinados? Se a gente tá combinado, dá um like aqui na live para eu saber que você está gostando. E aí o seguinte, duas coisas para falar para você para a gente poder encerrar. A primeira é como que você melhora ainda mais a técnica do baterista. Como que você melhora essa técnica que eu tô te ensinando ainda mais? A drama technique, a técnica do a técnica do baterista. Como que você vai melhorar ela ainda mais? O que você vai fazer? Depois de um tempo que você já está aplicando essa técnica, para poder melhorar ela ainda mais, você vai aprender a carta fonética. O que é carta fonética, Simon? Phonemic Chart. O que é isso? Já viu quando você abre um dicionário? Até lá no site da Cambridge mesmo, se você for lá, você digitar qualquer palavra, embaixo assim da palavra, se você não for no dicionário, você vai ver também. Tem uns símbolos estranhos lá, não tem? Fala pra mim, você já viu isso aí no dicionário? Escreve aí pra mim, você que tá no Instagram aqui. Você já viu esses símbolos meio doidos no dicionário, quando você vai lá? Umas letras tortas, umas letras invertidas, você já viu isso lá? Aquilo ali é a transcrição fonética da palavra. E aquilo é internacional, existe um padrão internacional para aquilo. Para quê? Exatamente para poder ajudar as pessoas a pronunciar as palavras. Ó, o Zé Mário tá falando que tem um site aberto lá agora. RFC Fly falando yes, a Renata sim, o Zé Mário sílaba fonética, exato. A tabela fonética, né, das palavras. Isso vai te ajudar a saber ler os sons das palavras melhor. E aí, quando você aprende a tabela fonética, até tem uma aula minha, antiga lá, só que essa aula estava toda em inglês. Vou até ver se eu regravo essa aula em português para vocês. Tem uma aula antiga minha lá sobre isso, ensinando a tabela fonética. Por quê? Quando você aprende a ler a tabela fonética, aqueles símbolos, aquelas letras doidas lá, você vai... E ó, a Cássia já tá falando, eu vi na aula de alfabeto do IMC, quem tá lá dentro já tá vendo isso aí, né? Quando você aprende a ler a tabela fonética, fica muito mais fácil de você poder aplicar a técnica do baterista. Por quê? Você vai digitar a palavra lá no Cambridge Dictionary. Aí vai aparecer a palavra, vai aparecer o som, em inglês britânico, e vai aparecer lá a transcrição fonética. Fica muito mais fácil de você, sabe aquele momento da técnica que você tem que repetir cada sílaba devagar? Fica muito mais fácil quando você sabe ler a tabela fonética, tá? Fica muito mais fácil quando você sabe ler a transcrição fonética. Então, isso vai potencializar a sua leitura da transcrição fonética e, por consequência, fazer você pronunciar muito melhor lá no seu teste do IELTS, tá? Muito bem, para finalizar, eu tenho um extra aqui para vocês. O que é esse extra? Eu vou dar aqui para vocês 10 palavras que são complicadas de pronunciar para você praticar. De onde que você tirou essas 10 palavras, Simon? Isso aqui, ó, eu tirei das mentorias que eu faço. Essas aqui, essas 10 palavras que eu vou te dar aqui para você praticar em casa, não vou fazer elas aqui de novo com você. Para você aplicar essa técnica do baterista com elas, são as palavras que eu mais corrijo em mentoria. São palavras que você usa praticamente todos os dias, tá? Todo dia eu escuto essas palavras aqui. E aí eu vou passar elas para vocês, tá? Então, a fim de pegar essas palavras, curte a live aqui para eu poder saber que você quer essa palavra. Dá o like ali para saber se você quer essas 10 palavras para treinar. E mais, eu quero saber se você vai treinar. Vamos fazer o seguinte, se você vai treinar, escreve aqui embaixo aqui para mim assim, ó, eu vou treinar. Quero saber. Eu quero saber se você vai treinar com essas palavras aqui que eu vou te passar agora. Quero saber se você está comprometido. Às vezes você só quer passar no teste do IELTS, mas tem gente que não só quer. Tem gente que está comprometido em passar no teste do IELTS. E isso faz toda a diferença. Então eu quero saber se você está comprometido ou se você só quer passar no teste do IELTS. Se você vai treinar, escreve aí para mim. Eu vou treinar. Quero saber. Alô, ó, Nurse going to, eu vou treinar. O Alan, bora, vou treinar. Josimar, I'm learning.
Vai, escreve aí, eu vou treinar, eu quero saber. Olha lá, Bruninha Lívia, vou treinar. Carolina, eu vou com certeza treinar. Bela Oliveira, vou treinar. Silvano, vou treinar. Muito bem, é isso que eu quero ver. Vocês têm que fazer. Lembra que eu falei na live de manhã? É a ação. É fazer as coisas que vai tirar o seu inglês de onde ele está hoje até o nível de você passar no teste do IELTS. Não interessa se você está no básico, no avançado, no intermediário, não interessa. É fazer, tá? Beleza. Então, vou escrever elas aqui para vocês, tá? Thus going to. Cheguei agora, não ouvi como. Onde repetir? Onde pode repetir? Ó, a live não vai ficar gravada, tá? Depois eu vou ver se eu consigo pegar a gravação que eu tô fazendo pro YouTube e colocá-la no YouTube para vocês depois. Mas hoje ela não vai ficar gravada. Aqui eu expliquei a técnica do baterista, que é uma técnica que vai te ajudar a pronunciar qualquer palavra da língua inglesa, especialmente as palavras difíceis, na hora do teste do IELTS para você poder aumentar sua nota, tá? Então vamos lá. Vou escrever aqui as 10 palavras para você. Você anota aí também do seu lado, tá? Ó, primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. Décima. Pegaram aí, anotaram as palavras aí para vocês ir lá praticar? Já sabe. Eu quero ver vocês aplicando a técnica do baterista. Vão lá, ó, Nus, vou falar para você aqui agora. O que você vai fazer? Você vai lá no site da Cambridge Dictionary, vai colocar cada uma dessas aí, vai ouvir o som, e aí você vai repetir devagar cada palavra, cada sílaba. Cada sílaba. É isso que é a técnica do baterista. Você vai quebrar a palavra em partes, para que você possa reproduzir ela tranquilamente, tá? Vocês vão lá, vão quebrar a palavra e falar parte por parte, devagar. Só depois vocês vão juntar tudo para falar, tá? Se você for lá fazer isso, tira um print da sua tela lá no site lá, me marca que eu quero ver que você está praticando, tá? Eu quero ver vocês praticando. Só para poder ajudar vocês aqui, ó, eu já vou dar o áudio aqui para vocês, ó. Difficulty, difficulties, structure, balanced, development, developed, enhanced, focus, focused, culture, tá? Esse aí é o áudio dessas palavras, tá? Uma palavra que eu sempre erro na hora de falar é manager. Manager. Manager, tá? Boa palavra para você pegar e treinar a técnica do baterista. Agora que você já sabe como fazer, Caio, vai lá e aplica essa técnica lá no dicionário e vai lá. Perguntas de vocês? Vou tirar um tempinho aqui para eu poder fazer as perguntas. Mas enquanto vocês escrevem as perguntas, vou fazer um rápido resumo com vocês do que a gente viu. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, eu falei com você que a técnica do baterista, ela é importante para que você possa, se você está no nível básico ou intermediário, você possa aumentar sua nota no teste do IELTS no quesito de pronúncia. E que se você está no nível avançado, para impedir que você desça sua nota se você cometer um erro de pronúncia, tá? Eu te falei que é importante você passar um tempo aprendendo essa técnica do baterista para que você possa pronunciar melhor palavras que já são difíceis e que você possa pronunciar qualquer palavra da língua inglesa que aparecer daqui para frente para você, tá? Essa técnica do baterista, né, a drummer technique, a gente viu que ela consegue fazer isso porque ela é uma técnica para você tornar algo difícil fácil. Por quê? Porque ela quebra a pronúncia das palavras em etapas possíveis. Quando você olha para a palavra de uma vez, parece que não vai dar para pronunciar. Mas quando você quebra aquilo em etapas possíveis, aí você consegue fazer, tá? Te falei que se você não utilizar a técnica do baterista na sua preparação, você não vai ser capaz de pronunciar palavras difíceis, aí você vai se tornar aquele tipo de pessoa que evita usar a palavra porque você tem medo de pronunciar ela, tá? Isso acontece se você não usar a técnica do baterista. Falei com você que não adianta só fazer o listening,
você tem que fazer o listening e aplicar a técnica do baterista. Só ficar ouvindo os outros falar não vai te ajudar a falar. Você tem que ouvir os outros falar e aplicar a técnica do baterista para você conseguir melhorar, tá? Desde quando? Qual que é o momento para a gente aplicar essa técnica? Eu falei com você que o melhor momento para você aplicar a técnica do baterista é desde o início. Começou a praticar o seu inglês com o listening e o reading, começou a fazer exposição, é o momento para você poder praticar a drummer technique, a técnica do baterista. Uma coisa que eu falei com vocês que eu mais vejo as pessoas errando, que é o maior erro das pessoas, é tentar falar rápido. Não cai nessa cilada de já tentar sair falando rápido. Você está treinando. Pronuncie as palavras de forma devagar quando estiver aplicando a técnica do baterista, tá? Falei que para você poder aplicar essa técnica, você precisa identificar a palavra e ter uma fonte de áudio, tá? Para você identificar a palavra. Eu falei que quando você estiver praticando o seu listening e ouvindo, você já vai anotando as palavras que são difíceis para você. E para você ter uma fonte de áudio, você vai lá na internet, vai digitar lá, ó, Cambridge Dictionary, você vai achar o site do dicionário da Cambridge, onde você vai conseguir a fonte de áudio com a transcrição da palavra. Aí eu te falei que para aplicar a técnica é isso que você vai fazer, vai jogar ela lá, vai pronunciar sílaba por sílaba, parte por parte, de forma devagar. E depois você vai juntando tudo de novo. Te dei ali 3 exemplos de palavras bem usadas no dia a dia, que foram external, pleasurable and Worcestershire sauce. Depois, eu apliquei essa técnica com você aqui ao vivo, com uma palavra que bem comum, que é fora do radar aqui, que é supercalifragilisticexpialidocious. E aí, eu falei para você que você tem que praticar essa técnica com as palavras que você quer pronunciar por 30 vezes pelo menos. Te expliquei por que você tem que fazer isso. É importantíssimo que você pratique pelo menos 30 vezes, tá? Falei que para você melhorar a sua aplicação da técnica do baterista e garantir uma nota ainda maior no teste do IELTS, mesmo que seu inglês não esteja no nível avançado, é importante que você aprenda a tabela fonética, tá? A phonemic chart. Isso vai te ajudar a ler melhor os sons das palavras na hora que você for aplicar a técnica. E depois te dei ali 10 palavras para você poder praticar na sua casa. Muito bem, nós nos vemos na próxima live. Espero que vocês tenham aproveitado essa aqui. Cheers!